E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, espero que em paz. Se não tiver, tenho certeza que Deus, a seu tempo, vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Quero aqui poder já saudar a todos os amados irmãos aí da Palavra da Salvação, também todo o grupo Bom Samaritano, que tem feito também uma obra maravilhosa, onde o nosso amado irmão Hélio tem apresentado aqui no canal da Palavra da Salvação. Para todos os nossos amados irmãos, um abraço ao nosso presbítero Ismael, Nardier, pastor Nardier, e todos os amados irmãos envolvidos com esta obra, todos os amados irmãos também que sempre estão ligadinhos aí. Eu não vou lembrar do nome de todos, amados, me perdoem, mas sempre vejo aí o nome da nossa amada irmã Maria da Penha, vejo também aí o nome das nossas amadas irmãs aí da irmã Regina, que sempre também está ligada aí nestas palavras, da palavra da salvação, sempre está ligado aí também a nossa irmã Valéria, a nossa irmã Cristina. Como disse, me perdoe, amados, porque eu não vou lembrar o nome de cada um dos amados irmãos. E eu e minha esposa também sempre estamos ligadinhos aqui através da palavra da salvação, dando aqui verdadeiramente não somente a nossa contribuição, mas fazendo isso pelo reino de Deus, a serviço do reino e da obra do Senhor Jesus, que é o que verdadeiramente interessa. Amados, a mensagem e a palavra que hoje eu quero trazer ao coração de cada um de vocês, ela se encontra no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 41, verso de número 50 até o 52, onde nos diz assim, desta forma: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Verso 51 diz: E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo, finalizando aqui no versículo 52, diz: E ao segundo chamou Efraim, porque disse Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amados, como é bom, como é maravilhoso lermos sempre a palavra de Deus que se renova de dia em dia. E não somente isso, mas nós vemos que existem textos que parece que é como uma cana, né? Quanto mais a gente vai chupando aquele caldo, mais tem. Assim é a história de José, ela é um manancial de lindas e ricas histórias para cada um de nós. Cada vez que nós nos debruçamos nas páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos cada vez mais lições. E sempre digo aos amados irmãos, na Bíblia não está escrito leia a Bíblia. E você vai ver isso, não está errado, mas em lugar algum na Bíblia você não vai encontrar isso. Você vai encontrar medite nas Escrituras, a palavra de Deus vai fazer com que você queira meditar, se debruçar, contemplar, analisar a palavra de Deus. Não somente numa leitura fria, como quem lê a bula de um medicamento, mas quando nós nos debruçamos, como já falei, nas palavras eternas da palavra de Deus, nós temos tantas e ricas lições, e não é diferente aqui na história de José. Pois bem, a perspectiva que eu quero trazer hoje da história de José, que é muito conhecida de todos nós, se você não conhece, vale a pena você ali passar um tempo na palavra de Deus e poder conhecer essa história tão rica e maravilhosa, aonde vai falar que José, quando esteve no Egito, ali nasceram 2 filhos. O nome do primeiro é Efraim, o nome do primeiro Manassés e o nome do segundo é Efraim. E é sobre o nome do primeiro filho que eu quero fazer esta breve reflexão, aonde Manassés, alguns dizem que significa esquecimento. Só que dizer que o nome de Manassés significa esquecimento é quase que errar, porque está no próprio texto que realmente é o nome de José, o nome que José colocou no seu filho significa. Ele disse no versículo 51: Deus me fez esquecer
de todo o meu trabalho. É diferente quando você esquece por si próprio, mas ele está dizendo foi Deus que o fez esquecer de todo o seu trabalho e de toda a sua luta e de toda a sua angústia. Quando nós queremos, por vezes, fazer com que as coisas se tornem esquecimento na nossa vida, amados, Deus não trabalha com esse tipo de coisa. A amnésia é algo diferente de esquecimento. Quando Deus trabalha na nossa vida para nos fazer esquecer algo, Ele está trabalhando em nós para que venha trazer uma lição dentro daquilo que Ele está propondo. E o nome de Manassés aqui é citado desta forma, porque não foi José que esqueceu toda aquela luta e toda aquela dor e aflição que ele passou. Para poder pensar um só instante naquilo que ele está dizendo. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Eu não sei se você já parou para poder perceber esse texto, mas José não sabia o que a gente sabe. E o que é que José não sabia? José não sabia que de toda aquela trama que os irmãos haviam feito para ele, de o vender para o Egito. Nós aqui na nossa perspectiva bíblica temos essa perspectiva e sabemos de tudo que aconteceu. Mas imagine só quanto tempo José não passou pensando sobre isso. Por que meu pai me esqueceu? Por que meus irmãos não falaram nada para o meu pai? Por que ele nunca veio atrás de mim? Nós que sabemos da história bíblica, sabemos o que aconteceu, mas isso aqui eu estou pensando, meditando aqui com você, raciocinando desta forma. Mas quem sabe quantas vezes isso angustiou o coração de José pelo seu pai nunca ter ido atrás dele, nunca ter ido ao seu encontro. Ele não sabia que tipo de história seu pai seus irmãos haviam contado para o seu pai. Pois bem, quando nós vemos isso acontecer, isso refletiu de uma tal forma na sua própria vida, que quando seus filhos nasceram, ele mesmo colocou o nome de um dos seus filhos, dizendo isso: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a minha angústia, e me fez esquecer da casa de meu pai. Quantas vezes na nossa vida existem histórias que elas poderiam ter um final muito melhor, elas poderiam ter um final excelente. Por quê? Porque por vezes nós só damos ouvidos a um lado da história e só temos a perspectiva de um lado da história. Eu não sei se você acompanha bem esses programas de TV onde mostram que pessoas, depois de muitos anos e depois de muito tempo, têm vontade de voltar a rever os seus pais. Alguns desses quadros chamam Voltando para Casa, outros são filhos que foram arrancados de seus pais, que sumiram e anos mais tarde é que vão voltar para casa ou que vão conhecer a sua mãe e seus pais. Imagine quantos anos estas pessoas não ficaram ali amarguradas, pensando: por que minha mãe me abandonou, por que ela nunca quis saber de mim, por que meu pai nunca deu a mínima para mim. Quantas destas pessoas não ficam imaginando desta forma e acaba criando um ranço, acaba criando ali um bloqueio dentro de si, por causa que a perspectiva que ela tem é somente daquilo que lhe foi narrado, ou até mesmo daquilo que ela somente pensou, porque nunca ninguém parou para poder contar aquela história totalmente para ela. Quantas e quantas pessoas hoje vivem desta forma, pensando naquilo que passou de forma descabida, porque não sabe o final da história. E ali aquele reencontro, aquele abraço tão maravilhoso, e ali posteriormente, mas não é gravado nem filmado, vai haver ali toda uma conversa. E por vezes eu também estou aqui pensando aonde a mãe ou o pai desta pessoa vai poder lhe dizer na verdade o que foi que aconteceu. E às vezes a gente toma conhecimento que o que aconteceu foi um desencontro, ou porque o pai não estava se dando bem com a mãe, ou porque a mãe não tinha condições de criar o filho e ali deu os filhos para que eles pudessem crescer, ou os filhos foram raptados de si, ou não tinha maturidade para poder criar os filhos. Enfim, há uma gama muito grande de pensamentos aqui.
Imagine só, quem sabe você que também está aí, que está passando por todas estas séries de dificuldades na sua vida, quem sabe emocional e pessoal. Quem sabe é uma nova hora de você poder olhar com uma nova perspectiva para as informações que você tem. É um tempo de você começar a tirar essa amargura do seu coração em relação a pessoas, em relação a vidas, em relação a gente que está lá no teu passado, que quem sabe hoje está nutrindo no teu coração, está nutrindo na tua vida pensamentos errôneos, errados a respeito desta pessoa. E eu digo para você, nada melhor do que o tempo. A lição do tempo, ela traz toda essa nova perspectiva. O tempo, gente, ele nos amadurece. Ele nos dá uma nova cabeça, ele nos dá novas emoções. O tempo realmente se encarrega de muita coisa na nossa vida. A lição do tempo é tão maravilhosa que nós vamos ver aqui que posteriormente, quando uma das primeiras coisas que José, quando se revela para os seus irmãos, que os seus irmãos vão lá no Egito, descem ao Egito, e ali ele era o governador do Egito, a primeira coisa que ele pergunta para os seus irmãos, depois que ele se revela para os seus irmãos, ele diz: e o meu pai ainda está vivo? Para que ele pudesse voltar novamente ao seu pai e ali restaurar os pensamentos, se lavar de toda aquela ideologia que ele havia impregnado e colocado na sua mente com relação ao seu pai, e poder realmente entender tudo o que havia acontecido no meio daquela história que ele não havia entendido. E ele foi tão curado, ele foi tão sarado com relação a isso, a essa nova chance que ele deu para relacionamento com o seu pai, com seus irmãos, que o seu pai, quando estava prestes a falecer, ele chamou seus filhos, que eram egípcios, haviam nascido no Egito, e agora ele adota, ele diz assim: esses meninos agora são meus, Efraim e Manassés agora são meus. E ele ali adota a graça de Deus se revelando na vida de José, na vida de Jacó, na vida de Efraim e de Manassés. Agora uma nova história, é restabelecido, é um reconectado de uma forma perfeita. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir, o tempo de Deus é perfeito. As horas de Deus são perfeitas, ele não chega atrasado, ele não chega antecipado, ele chega no momento correto, e quando ele chega trazendo cura e bálsamo para todas as feridas emocionais, que quem sabe toda e qualquer história terrível, toda e qualquer história ruim que te contaram a respeito dos teus pais, ou a respeito de alguém que você não quer mais relacionamento porque você não deu a oportunidade a estas pessoas de se retratarem, de poderem se chegar a você e poder novamente ter ali um relacionamento com você, se você assim o permitir e desejar. Pois bem, essa é a mensagem que eu quero trazer para você nesta hora, em dizer para você: reavalie, traga uma nova perspectiva para os teus relacionamentos, sabendo que Deus é Senhor dos teus dias, é Senhor dos teus relacionamentos, é Senhor da tua casa. Ele sabe como fazer. Quem sabe bons negócios foram desfeitos, quem sabe pessoas foram demitidas, quem sabe pessoas tiveram que sair da tua vida porque você deu ouvidos à história de outros, você deu ouvido à história de pessoas e não deu ali a chance de alguém se retratar para você. Pois bem, chegou a hora da graça de Deus restaurar completamente os teus relacionamentos. Deixe de lado toda e qualquer raiz de amargura, que não brote essa raiz de amargura na tua vida e nem no teu coração. Permita que a graça de Deus molhe o solo do teu coração e que a semente da fé, da esperança e de novos relacionamentos possam brotar no meio da tua casa. Essa é a palavra, essa é a meditação que eu quero trazer para você neste dia. E não somente entender que Deus te ajuda a esquecer, Deus te ajuda a esquecer tudo isso, todo este lixo emocional, todo este lixo que tentaram impor, ou quem sabe você de alguma forma permitiu que o diabo viesse na tua mente, sobre a tua vida e tentasse te conturbar. Mas é hora de Deus dizer: eu te ajudo a esquecer tudo isso, e fora tudo isso ainda estou te dizendo que eu te faço crescer na terra da tua aflição, na terra das tuas dores. Deus é contigo,
Deus te dará vitória para a glória e louvor do teu santo nome. Abra o seu coração, permita que Ele restaure a sua casa, a sua família, restaure os relacionamentos e te faça vencedor em todo e qualquer relacionamento na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus te faça prosperar cada vez mais. Vamos fazer uma breve oração no nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, amado e santo, te louvamos por este momento na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a podermos entender que o Senhor, ó Pai amado, é Deus para poder reatar novos relacionamentos. Quem sabe casamentos estão prestes a se desfazer, quem sabe, Senhor da glória, famílias estão prestes a se desfacelar, mas, ó Deus amado, faz com que este povo, Senhor da glória, verdadeiramente olhe para Ti com um olhar, ó Deus amado, novo, com uma nova perspectiva. O diabo tem tentado entrar no meio das famílias, trazendo confusão, trazendo, ó Deus amado, muitas vezes, ó Deus amado, Senhor da glória, conturbação mental, tentando trazer, ó Deus amado, Senhor da glória, as falhas de um e de outro. Não é hora de podermos apresentar as falhas de ninguém, é hora de podermos levantar os nossos olhos para Deus e podermos ser sarados no nossos relacionamentos, na nossa vida familiar. Deus quer que você volte novamente a ter uma vida familiar saudável, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, aonde você colocar a planta dos teus pés. Permita que o Senhor trabalhe possantemente, poderosamente no teu coração, te libertando, te liberando de toda esta raiz de amargura, de todo este ressentimento, de tudo aquilo que vem tentado prender e te sufocar. Permita que o Senhor retire da tua vida todo este empecilho, todo este embaraço e te faça conhecer e saber que Ele é Deus que restaura os relacionamentos também para a glória e louvor do seu santo nome. Assim nós oramos e já te pedimos no nome bendito de Jesus, no nome de Jesus. Aqueles que assim creem, diga graças a Deus. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.